PMDB. Isso você foi lá e fez uma escolha e aderiu a um partido. Isso é uma adesão. O racismo no Brasil é um sistema de aprendizado em que a gente vai aprendendo a ser racista e assim, mesmo quando você tem uma vigilância, né, sujeitos que fazem uma vigilância cotidiana do seu racismo, às vezes pode o racismo pregar peça nele mesmo. Sim. Tem uma frase do Nelson Mandela no livro dele que ele diz que um dia ele saiu na rua e que ele deu dinheiro a uma mulher branca pobre e que ele não costumava dar dinheiro aos africanos, né? Mas aquela branca pobre pareceu fora do lugar e que depois ele se deu conta que ser branco e pobre era uma tragédia na África do Sul e ser negro e pobre era natural. Como se fosse árvore. Quer dizer, ele pregou peças até no Nelson Mandela, o racismo. Quando o racismo é uma aprendizagem, a gente, mesmo aquelas pessoas que fazem uma vigilância e tem uma tentativa de ter consciência, ela pode pregar peça. E por quê? O racismo no Brasil é um tipo de discriminação que gera desigualdade, né? Tem discriminações que existem que não geram desigualdades, né? Mas, por exemplo, tem discriminação contra gordo? Tem. Isso afeta a acessão deles ao mercado de trabalho, etc. e tal. Não vai virar uma desigualdade. O problema é que raça e o racismo contra indígenas e contra negros gera desigualdade, ou seja, gera uma classe. E o próprio estado de pobreza que o racismo gera também gera discriminação e preconceito, ou seja, eles são pobres, né, e estão em tais categorias, né, social, que isso também vai gerar preconceito. Então é um falso dilema, é classe ou raça. Isso aí é para quem não entendeu como funciona o racismo no Brasil. Entendi. Não é nem classe nem raça, os dois não funcionam separadamente no Brasil. Um gera o outro, sempre, né? Eles são dialeticamente gerados um pelo outro. Então, como se quebra isso? Então, eu acho que se quebra com discriminação positiva, né? Que é isso que eu falei, que são acessos que são forçados, né? Então, tem que ter um acesso forçado, sei lá, na redação da Folha, para ter negros aqui, porque naturalmente o racismo brasileiro não vai fazer com que tenha, não vai acontecer isso naturalmente, porque tem essa ideia do indivíduo com indivíduo, ele vai se identificar. Tem um sujeito que eu entrevisto que você vê como é complexo, ele é branco, casado com uma mulher negra, e ele é dono de uma loja na Rua Augusta. E ele fala, eu só contrato vendedor branco. Por quê? Eu pergunto ele, porque o meu público é branco. E eu quero que o público se identifique. Isso é o que a gente chamaria de discriminação por interesse. Né? Ou tem uma vendedora que trabalha farmacêutica, ela fala, olha, a gente até contrata negro para dentro da empresa, mas o revendedor que vai, né, de médico em médico tem que ter boa aparência. A ideia de boa aparência no Brasil é sempre a ideia do branco. Ou seja, eles não passam nesses lugares que tem entrevista. Como que o já negro não entra na entrevista? Já não entra na entrevista. Não vai, ou na entrevista ele sai fora quando olha uma foto. O negro, ele ascendeu no Brasil, os negros que conseguiram ascender foi pelo trabalho público. Esse que você faz e que não tem entrevista. Exatamente. Aqueles que ele faz um concurso, ele passa sem a entrevista. A entrevista é um modo de que a ascensão nesses lugares é proibitiva quase para o negro. Não que seja de caso pensado, mas acontece. É o aprendizado, exatamente isso que eu estou falando. A pessoa olha, que nem você escolheu provavelmente um médico branco, quando eu falei, escolha um médico para fazer uma cirurgia no teu coração, né? É uma cena do inconsciente. Imagine um médico, escolher você já, né, não vai estar escolhendo justamente entre um negro e um branco. Você imagina já de fato. Essa pessoa, quando vai escolher alguém para trabalhar, ela já imagina que aquele lugar não é um lugar para negro. Assim, é como se fosse naturalizado lugares para branco e para negros na sociedade brasileira. E como você falou no livro de letramento racial, seria isso? O que seria isso? Como funcionaria? Vamos falar o nome do livro que a gente não falou ainda, né? O livro chama Entre o Encardido, o Branco e o Branquíssimo, Branquitude, Hierarquia e Poder na Cidade de São Paulo. Que foi a sua tese de doutorado aqui na USP que virou um livro, né? Exatamente. Desculpa interromper, pode continuar. Não, claro. Então, letramento racial seria uma forma, e aí, individual, né? Não que eu acho que só tem solução, eu acho que tem que ser uma combinação, que nem eu estava dizendo. Uma é uma resposta individual da população, como